diário de hoje, ele é muito especial. Nós recebemos ele, que é advogado, especialista em direito público, com mais de 20 anos de experiência em compras públicas. Como pregoeiro, recebeu diversos prêmios e é professor de diversos cursos ligados aí ao nosso tema licitação pública. Então, hoje nós recebemos aqui Dr. Paulo Teixeira, ao qual eu peço, por favor, faça uma saudação aí para o nosso público. Paulo, por favor. Olá, como vai? Tudo bem? Para um prazer enorme estar nessa entrevista aí com o pessoal da Forset, Ricardo. Muito obrigado pelo convite, uma grande oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho da minha experiência aí com todos. Legal. Ô Paulo, eu particularmente vou falar que sou super fã e acompanho o seu trabalho aí via as redes sociais, né? Tenho um prazer enorme aqui estar entrevistando você também. E eu quero aproveitar ao máximo aí para que todos tenham acesso a esse excelente conteúdo. E eu já queria começar, Paulo, com uma dúvida, né? Que sempre norteia aí o tema licitações públicas, né? Com relação a pregoeiro, a equipe de apoio, né? Quais são as suas funções? Eu gostaria de aproveitar, já que você tem muito conhecimento com relação a isso, né? Até onde é necessário o apoio da equipe? Como que funciona isso? Como que é essa dinâmica aí? Por favor. Ok. Nós temos que primeiro separar bem o que determina os decretos da realidade do dia a dia dos pregoeiros, né? Bom, a lei 10.520, que é a Lei Geral do Pregão, ela estabeleceu a seguinte regra: pregoeiro só se envolve com a sessão pública do pregão, ou seja, com a dinâmica das disputas, do recebimento de propostas, habilitações, a adjudicação do objeto, recursos, enfim, tudo aquilo que acontece na sessão pública. Se a gente vai ler a Lei 10.520, a gente nota que as atribuições ao pregoeiro se resumem à própria sessão pública, né? Já os decretos que regulamentaram o pregão, isso nas mais diversas esferas, né? Vou tirar aqui, por exemplo, o decreto 3555, depois o decreto 5450, que regulamentou o pregão na forma eletrônica, recentemente foi revogado pelo decreto 10.024 de 2019. Esses decretos, eles avançaram um pouco mais com relação às atribuições do também a determinar, esses decretos passaram a determinar que o pregoeiro é responsável pelo pregão a partir do momento em que ele é publicado no Diário Oficial. Ou seja, uma vez publicado no Diário Oficial aquele determinado edital, o pregoeiro passa a ser responsável, antes mesmo da sessão pública, a ser responsável a responder eventuais pedidos de esclarecimentos e pedidos de impugnação. Agora, nota, continua mesmo assim prevalecendo a regra prevista em regulamento, já antes prevista na Lei 10.520, de que o pregoeiro se envolve apenas na fase externa da licitação. Porém, nós temos que nos ater a um ponto muito interessante. Apesar do decreto os decretos dizerem que o pregoeiro se envolve somente a partir do momento que o edital é publicado e ele passa a responder eventuais pedidos de esclarecimento e impugnações, nós temos que lembrar que esses pedidos de esclarecimento, pedidos de impugnações, versam sobre o texto do edital ou os seus anexos que foram descritos lá na fase interna, na fase preparatória da licitação. Certo? Então, é muito estranho a gente pensar que o pregoeiro passa a ser responsável a responder por algo que ele sequer, de acordo com a lei e os decretos, sequer escreveu, sequer se envolveu, que foi com a fase interna. Então, num primeiro momento, parece que isso é letra morta da lei. Contudo, a gente vai analisar hoje, na realidade, o que acontece no dia a dia, a gente percebe que pregoeiro, sim, acaba se envolvendo também com a fase interna, certo? Por quê? Porque falta pessoal, não tem estrutura suficiente, principalmente nos pequenos municípios, pequenas instituições, que contam lá com um número mínimo de servidores para desenvolver as compras públicas. Então, no mundo normativo, pregoeiro não se envolve com fase interna. No mundo real, na prática, a gente percebe que o pregoeiro tem sim esse envolvimento também na fase interna. Porém,
eu tenho sustentado em todos os cursos que eu ministro que o pregoeiro não deve elaborar, por exemplo, o termo de referência, que é a especificação do objeto, não deve ele elaborar estudos técnicos preliminares e nem mesmo elaborar o edital. O que o pregoeiro pode sim fazer é auxiliar essas áreas a desenvolver isso, com a sua expertise, evitando que o edital traga um texto que possa ser passível de impugnação, porque aí, nesse caso, ele se envolve com essa atividade, em responder isso, né? Então, eu tenho sustentado ultimamente que o pregoeiro deve, inclusive, revisar o edital e seus anexos antes mesmo de ser publicado, porque, afinal de contas, se porventura ele tiver que responder os pedidos de impugnações, ele já saiba do que se trata aquela licitação e ele não tenha nenhum tipo de surpresa, né? Então, em resumo, o pregoeiro deve se envolver com a fase externa e talvez, dependendo do caso, auxiliar o pessoal na fase interna da licitação, ok? Mas não operacionalizar, não realmente desenvolver a fase interna. Isso não é função do pregoeiro, até porque, de acordo com o próprio Tribunal de Contas da União, isso estaria ferindo aí o princípio da segregação das funções. Tá? Com certeza. Eu vejo aqui com uma certa frequência o licitante, né? Ele reclamando aí de determinado edital, e ele menciona assim, nossa, esse pregoeiro fez um edital muito ruim. Aí eu sempre falo assim, tem algo de errado aí, porque não era para ele ter feito isso, né? Que foi ele que fez, né? O pregoeiro que assina um edital, ele acaba assumindo a responsabilidade não só da fase externa, mas também de toda a fase interna, né? Eu já fui pregoeiro durante muito tempo e eu sei que muitas vezes eu tinha que me envolver com essa fase interna, pedindo para o pessoal esclarecer um pouco mais o que queria, ou se ele detalhava tanto que acabava restringindo a competitividade, a gente tinha que trabalhar com ele para que ele abrisse esse leque um pouco mais, porque não havia justificativa para aquela tamanha restrição. Então, o pregoeiro fica no meio desse rolo todo, essa briga toda, né? Ô Paulo, eu queria aproveitar também, já que eu sei que você dá bons e excelentes treinamentos aí para pregoeiro, equipe de apoio, mas eu queria que você passasse isso, aproveitando aí que eu estou aqui com você, passar aqui para o nosso público. Hoje você sente o pregoeiro, a equipe de apoio, eles estão preparados? Se você sente esse pessoal capacitado pela responsabilidade que ele acaba assumindo? Qual a sua visão aí, Paulo? Por favor. Você falou uma coisa que é bem interessante e muito importante, porque assim, pregoeiro assume muita responsabilidade, é verdade, né? Eu costumo brincar que a CPL, a Comissão Permanente de Licitações, ela e o presidente dela, eles acabam se envolvendo com as licitações advindas da Lei 8666, né? Convite, tomada de preço e concorrência. E a responsabilidade deles é solidária. Já o pregoeiro, a responsabilidade dele passa a ser solitária. É só ele que responde. Né? A equipe de apoio, ela não responde por nada, porque ela, por lei, ela exerce mera atividade auxiliar ao pregoeiro. Ela não deve recair nenhum tipo de responsabilidade. Bom, aí nós temos um problema, né? Será que o pregoeiro está capacitado para isso? É difícil te responder isso, Ricardo, porque, na verdade, a gente tem que olhar muito qual é o investimento que a administração faz naquele profissional, certo? Eu já dei cursos, por exemplo, para pregoeiros municipais, que são pregoeiros há 2 anos, eram pregoeiros há 2 anos e até então nunca tinham recebido um curso de capacitação. Então, obviamente, eles acabam desenvolvendo a sua atividade baseada em achismos e aprendizados internos, que nem sempre são o melhor aprendizado, né? Eu costumo falar nos meus cursos que nós temos que ter o cuidado com uma bactéria que se cria em determinados cantos da administração que transmite uma doença grave, que é a síndrome de Gabriela, né? Recebe esse nome por conta, nada pessoal nenhuma, Gabriela, por favor, mas assim, recebe esse nome por conta da música da novela Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E isso faz com que o servidor acabe desenvolvendo algumas frases que já são mantras dentro da administração, que dizem:
Isso sempre foi feito assim, nunca ninguém reclamou, o Tribunal de Contas nunca E vai apontou, e é continuar assim. por isso que continua sempre sendo feito desse jeito. O que, Ô obviamente, Paulo, não... eu tenho que fazer essa brincadeira aqui, desculpa te interromper não, aqui, mas eu sempre falo do método Zé também, que ele entra lá no órgão público, e aí como é que eu faço isso? Pergunta para o Zé, que o Zé já faz isso há anos. exato. Só que essa prática dele talvez já esteja, num determinado momento, funcionou muito bem, mas em outros momentos pode ser que ela não tenha sido, né, hoje não seja mais a melhor prática, né? Isso já está desatualizado. E a busca por capacitação, a busca por investimento nessa área, às vezes é um tanto quanto precário. E eu recordo de muitas vezes, eu posso dizer que enquanto eu fui servidor da administração, eu fui agraciado pela minha administração, eu sou muito grato a eles pelo investimento pesado que fizeram na minha capacitação, na minha formação, inclusive como pregoeiro, né? Enquanto eu estive dentro da administração, foram 14 anos dentro da administração, eu acumulei mais de 800 horas de cursos, de Uau! congressos, de eventos que eu fui. O que, para muitos, talvez uma vida inteira dentro da administração não atinja nem metade disso. Então, só que eu saía de cada evento que eu participava, de cada curso que eu participava, eu saía com uma única certeza, de que a partir de amanhã tudo vai ser diferente, porque eu vou mostrar para eles como é que a gente deve realmente desenvolver as nossas compras públicas. Só que às vezes era só eu que me capacitava. E aí tentar convencer os colegas que não foram ao evento, que simplesmente continuaram fazendo tudo do mesmo jeito como sempre foi feito, sempre é muito difícil, porque afinal de contas, o santo de casa muitas vezes não faz milagre, não é isso que Exato. se diz? É casa de ferreiro, espelho de pau, enfim. E eu acho assim, ó, onde mais falta capacitação dentro da administração, além, obviamente, do pessoal da área de compras, pregoeiro, CPL, enfim, equipe de apoio, também na assessoria jurídica. Porque a assessoria jurídica é o calcanhar de Aquiles deles. Se a assessoria jurídica diz que não, apegada a dogmas acumulados ao longo dos últimos anos, obviamente, isso vai engessar muito a atividade do pregoeiro e ele, como não tem muito conhecimento técnico, não se desenvolveu, não se capacitou, ele não consegue discutir no mesmo nível que a assessoria jurídica. Então, isso acho que é muito importante. Falta muito ainda a capacitação. Talvez o pessoal tenha se formado pregoeiro, mas não se atualizou como pregoeiro. Só para te ter uma ideia, o pregão existe há mais de 20 anos. O primeiro pregão foi realizado no dia 19 de março de 1998 pela Anatel. Primeiro pregão realizado no Brasil. De lá para cá, gente, já se passaram 22 anos 22 anos. até hoje, 22 anos, e até hoje os pregões são realizados nos mais diversos cantos do Brasil, cada um de um jeito. Não existe um padrão. Cada um faz o pregão de um jeito. Pregão presencial, então, meu amigo, apesar de ter um rito previsto dentro do decreto, dos decretos municipais, estaduais, federais, ninguém faz pregão igual. Cada um tem um jeito, cada pregoeiro age de um jeito. Então, falta muita atualização do pessoal para adotar as melhores práticas, porque, assim, a Lei 10.520 não alterou praticamente nada desde que foi editada em 2002, né? Desde então, ela não mudou quase nada. O que mudou foi alguns decretos, surgiram algumas leis complementares. Agora, recentemente, apareceu a lei anti-Covid, né? A Lei 13.979, que trouxe alguma transformação para as compras públicas, uma medida provisória agora recentemente publicada, 961, que ampliou ainda mais a dispensa. Gente, está difícil até para o professor se atualizar, o que dirá para quem não atua nessa área de educação, na área de capacitação. Tem as Então, é brincadeirinhas, muito né? importante. Quando a gente estava se acostumando com a 10.024, agora já apareceu a 13.979, mais um monte de medida provisória, né? Há uma série de alterações sendo feitas por conta da pandemia, o que nos revela uma coisa muito interessante. A Lei 8.666, a Lei Geral de Licitações, ela, para momentos de crise, ela não nos serve mais, né? Quando nós tivemos a Copa do Mundo,
criou-se o RDC, para RDC. acelerar as obras da Copa, porque a Lei 866 não dava conta. E agora, até então, tinha nela previsto uma situação emergencial que poderia ser dada, nosso é para situações emergenciais, para situações emergenciais pesadas, a gente precisa de uma lei muito mais contundente. E aí surge a 13979, que num curto período de tempo que ela possui, ela já sofreu inúmeras alterações por medidas provisórias, né? Então, a gente tem que ser muito mais dinâmico, o direito precisa ser muito mais dinâmico, a gente precisa estar muito mais preparado, e poucos conseguem atingir esse grau de capacitação, de preparo. Conhecimento é tudo, né, Paulo? Eu queria aproveitar, até porque o tempo não me ajuda, com relação aí a 13979, aproveitar aí o teu conhecimento, para você, se possível, aí dar uma pincelada, o que o gestor tem que ter atenção, e até mesmo as empresas licitantes, porque eu senti que todo mundo ficou pelo menos do lado do licitante, eu percebi que passou um sentimento assim de agora pode tudo, né? E que não é, né? A gente continua tendo aí os regulamentos, tudo, mas eu gostaria muito se você pudesse, assim, só pincelar isso para a gente aí, com relação às dificuldades, o que você alertaria aí o gestor público com relação a 13979, sei que você fez uma obra recente aí também, né? Exato. A gente escreveu uma obra agora recente com o professor Jacobi, com o Murilo Jacobi, com o professor Rony Chaves, né, para escrever a respeito desse direito temporário, né, dessas normas temporárias que surgiram agora em época de Covid-19. E no livro a gente escreve, cada um escreveu mais uma área, o professor Jacobi foi mais para a área previdenciária trabalhista, eu trabalhei mais com a parte de licitações, o professor Rony falou mais dos contratos decorrentes da Covid, enfim. O entendimento que eu tenho com relação à Lei 13979 é que, de forma alguma, o gestor público possa encarar ela como um cheque em branco, tá? Não passou um cheque em branco dizendo faça o que você quiser fazer, porque tudo vai ser abonado. Não é bem assim, né? Em que pese exista ali uma presunção de estado de calamidade, até mesmo atenuado isso na própria legislação, o gestor público ele precisa ter em mente que ele precisa, de igual forma, demonstrar que ele encontra-se, sim, naquele momento em estado de calamidade e que aquela compra pública emergencial que ele pretende realizar, ela se faz necessária, certo? Não é simplesmente agora vou aproveitar esse estado de calamidade pública que foi decretado pelo Decreto Legislativo 06 até o final do ano e vou aproveitar e vou fazer compra emergencial para tudo. Não. Existem critérios, a compra emergencial é somente para os casos em que conta vem depois, né, Paulo? Porque depois você paga essa conta, entendeu? Isso vai ser cobrado, sim, pela Corte de Contas. Isso tem alguns modelos que estão saindo na mídia, a mídia meio que dá dando uma bela, uma distorcida, que eu acho que não cabe a tudo que a mídia quer gastou-se tantos milhões sem licitação. Essa é a chamada. Pô, a lei autoriza comprar sem licitar, em situação emergencial. A lei autoriza. Agora, tem que ver, e se pagou com sobrepreço, comparando o preço de 6 meses atrás com o preço de agora. Gente, tudo aumentou de preço nessa área de saúde. A demanda está muito maior. Agora, se houve, de fato, sobrepreço, isso a gente vai apurar diligenciando, olhando os custos do fornecedor, verificar se ele aumentou a margem de lucro dele realmente. Isso precisa ser melhor apurado, não é simplesmente jogar as palavras no vento para que a sociedade venha a incriminar um determinado servidor que está lá fazendo o que pode para atender uma demanda Ele está lidando com vidas, com prazos, né, Paulo? Sim, a saúde
clama por urgência, não, ainda mais numa situação como essa, a gente não pode simplesmente se manter inerte. E óbvio que é muito difícil, às vezes, a gente ponderar a urgência com o trâmite processual ideal. É muito difícil a gente conseguir formar essa balança equilibrada, mas neste momento, o que a gente sempre pede para os servidores é cautela, cuidado e justificar os atos que fogem de uma licitação normal, certo? Lembrando que, assim, a principal dica que eu trago dessa 13979 é que o que for emergencial, que não pode esperar, aquilo que é para ontem, você promova as dispensas emergenciais. Aquilo que é programável ou que pode se esperar uma semana ou duas, faça uso do pregão de urgência, que a gente chama, né? Porque a Lei 13979 trouxe duas hipóteses. Uma seria a compra emergencial, a contratação direta, e a segunda seria o pregão que alguns autores, como o professor Anderson Pedra fala, chamou de pregão express, né? Ele Que é o criou uma pregão... marca aí, né, o Anderson? Então, vai botar uma marca registrada já, né? Eu chamo de pregão de urgência, que é um pregão igual a qualquer outro, mas que todos os prazos processuais dele são cortados pela metade. Então, prazos de publicidade, que eram de no mínimo 8 dias úteis, baixa para 4. Recursos que têm prazo de 3 dias, reduz para apenas 1 dia. Ou seja, praticamente não vai ter recurso, certo? Mas é uma forma de tornar mais célere e mais transparente as compras públicas. Existe uma série de outros requisitos para se fazer contratações emergenciais e contratações por pregão, esse pregão de urgência. Mas o importante é sempre fundamentar a decisão pela escolha de um ou de outro. Isso é muito importante porque, assim, o próprio Código de Processo Civil ele determina que fatos notórios não precisam ser comprovados. Acontece que daqui a alguns anos o Tribunal de Contas possivelmente vai verificar essas contas e vai buscar fazer alguns apontamentos. E é necessário demonstrar que tudo bem, todo mundo sabe que 2020 foi um inferno para todos, que todo mundo passou pela Covid, mas será que aquele município, aquela região, estava de fato em situação de calamidade? Será que naquele momento não havia uma outra solução e que essa era a única que podia ser realmente tomada? Então, mesmo assim, mesmo que fatos notórios não precisem de comprovação, a justificativa pela escolha da forma de comprovação é necessária. E essa cautela não pode fugir do modus operandi dos servidores, em especial o pregoeiro, aquele pessoal da frente lá da área de compras públicas. Momento de muita cautela, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Ô, Paulo, o tempo, como eu sempre digo, né? Quando o papo tá bom, o tempo não ajuda. Não sei o que acontece ali. Depois eu vou ver essa gravação para ver se não pulou o meu reloginho aqui. Mas, por favor, Paulo, eu vi aí que são dicas imprescindíveis. Te acompanho já a longa data. Sei que você tem aí vários treinamentos. Mas eu ia te pedir aqui para que você passe aqui para o nosso público, né? Quais são as formas aí de contato para falar aí com o professor Paulo, né? Eu sei que você é muito forte aí nas redes sociais. Sinta-se à vontade e, por favor, faça uma saudação final também. Ok. Bom, pessoal, eu confesso que, por conta do tempo, eu não consigo estar nas redes sociais como eu gostaria de estar, né? Sempre que é possível, eu estou postando alguma coisa a respeito dos cursos que eu costumo ministrar, sobre atualizações normativas que surgem. Essa semana a gente está se programando para começar a passar muita informação nas mídias. Enfim, se tiver interesse de me seguir nas redes sociais, no Facebook, você encontra lá, meu usuário é teixeira.adv, você consegue me encontrar lá, professor Paulo Teixeira. No Instagram, pauloteixeira.adv. Então, clica lá no seguir lá, que eu lhe sigo
na sequência, e aí a gente vai trocando informação. Estou sempre à disposição de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, que queiram que eu comente a respeito, que eu faça algum comentário, que puder ajudar, eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Presto serviço não só na área de capacitação, mas em especial na área de consultoria em empresas para auxiliá-las a vencer licitações e obter sucesso nessa área, principalmente que não basta simplesmente vencer licitações, a gente precisa também receber da administração. Exatamente. Nada adianta ser vitorioso em licitações se depois que você entregar o objeto você não recebe, então tudo isso a gente cuida para que o nosso cliente não caia nessas roubadas, enfim. É o trabalho da gente, é o que eu amo fazer e é sempre muito prazeroso conversar e falar sobre esse tema que há 20 anos, há mais de 20 anos, já desde 98, eu venho atuando para os mais diversos órgãos e empresas do Brasil todo. Tá? Um grande prazer poder falar contigo, Ricardo. Estou sempre à disposição de todos. Quem tiver interesse, então, pode me procurar, me seguir lá nas redes sociais, lá vai ser sempre muito prazeroso estar junto de vocês, tá bem? Forte abraço. Perfeito, Paulo. Em nome de toda a Forset, eu já agradeço aqui a família Forset. Espero que essa pandemia passe o quanto antes, que o meu primeiro destino vai ser Porto Alegre. Aí nos conheceremos pessoalmente aí, né? E já deixo o convite também, a hora que vocês estiverem em São Paulo, que venha conhecer aqui a nossa estrutura, gravar uma nova entrevista aqui em loco. O prédio, são 3 andares aqui, hoje está só eu e uma pessoa da minha equipe aqui, a Natália me acompanhando, com relação, porque a gente vai gravar alguns vídeos aí, mas eu quero ver isso aqui povoado e com você aqui dentro, a gente gravar uma entrevista aqui pessoalmente. Então, agradeço sua disponibilidade. Você que acompanhou o vídeo até agora, então se precisar de consultoria, eu sempre costumo deixar aqui uma dica, não vai lá no Google, né? Estou precisando de fazer um pedido de impugnação, um recurso, vai lá no Pai Google e vai montando um Frankenstein. Não façam isso. Procurem um especialista, vejam aí o Dr. Paulo aí para você obter sucesso, né? Realmente acompanhar. Ele comentou muito bem aí com relação ao recebimento, só que só isso aí já dá tema para mais uma excelente conversa nossa aqui. Então, eu não falei, Ricardo, até quem tiver interesse em conhecer o escritório, conhecer até o trabalho que eu desenvolvo, no site do meu escritório é meritolicitações.com.br, também quem tiver interesse de lá conhecer um pouquinho do nosso trabalho, ele tem um contato, o chat, tem o telefone, tem os meus contatos estão lá, tá bom? Perfeito. Eu vou até abrir aqui um pouquinho, porque a gente vai colocar aqui neste cantinho, eu vou colocar aí todas as redes sociais e o endereço do seu site também, para que o pessoal possa entrar em contato. E, gente, eu super recomendo que façam isso, viu? Paulo, muito obrigado. De verdade, se cuida aí, né? O negócio tá feio, então a gente precisa se cuidar. A rotina, às vezes, não permite que a gente faça isso, mas foi um enorme prazer entrevistá-lo. Espero revê-lo em breve, né? E para você que acompanhou aqui, nunca se esqueça, a gente busca aí profissionais como o Dr. Paulo, porque licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado mesmo. Forte abraço. Forte abraço.